E aí, vamos lá então? Olha só, dando sequência ao nosso estudo sobre a Lei 8666, nesse bloco nós vamos apontar todas as características essenciais para você ter toda a facilidade do mundo para identificar as modalidades de licitação que a Lei 8666 estabelece. Então, o que eu quero fazer com você aqui? Me permita dividir isso em 3 etapas. Nessa primeira etapa, eu quero te mostrar todas as modalidades e te dar aqui um quadro, resumidamente, as características que você precisa identificar na hora da prova, que vai ficar bem fácil para você acertar a questão sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa básica é o seguinte. A primeira modalidade para a gente falar de licitação, a modalidade de licitação, falaremos no primeiro momento da concorrência. O que é necessariamente a concorrência? Concorrência ela é uma modalidade de licitação extremamente complexa, utilizada em alto vulto econômico, ou seja, o valor a ser tratado aqui na concorrência é muito alto, e eu vou deixar isso para o segundo momento, tá? Te mostrar os valores. Qualquer interessado pode participar. Então, no caso da concorrência, não necessariamente a sua empresa ou você tem que ser do ramo pertinente ao objeto, e desde que você passe pela fase preliminar de habilitação. Se você lembrar bem, quando a gente estava trabalhando ali o procedimento licitatório, eu te falei o seguinte, ó, a partir do momento que você tem uma licitação normal, publicação, habilitação são as etapas. Mas, na verdade, aquilo ali são as etapas da concorrência. Na concorrência, necessariamente, você vai ter publicação, uma etapa específica para habilitação e o julgamento. Você vai notar que é a única modalidade que tem essa etapa fixa, né, que tem que acontecer. Por quê? Porque, assim, perceba que na concorrência o valor econômico é muito alto, os maiores contratos saem daqui, mas qualquer pessoa pode participar. Então, se você tem uma empresa ou se você é um prestador de um serviço que não necessariamente atende aquele objeto como prioridade, como primário, mas você acha que tem como atender aquela demanda contratual, você poderá tranquilamente participar da licitação. Basta você passar pela fase preliminar de habilitação. Então, mesmo que não seja a atividade principal da sua empresa, se você tem um histórico, tem documentos de acordo com o instrumento convocatório que te permitem participar, vai lá, habilite-se. Uma vez habilitado, sua proposta será avaliada. Então, aquela etapa toda que a gente estuda vale para tudo, mas na concorrência a habilitação ocorre com mais força. Então é basicamente isso. Concorrência, alto vulto econômico, qualquer interessado, desde que passe pela fase preliminar de habilitação. Tá? Segunda modalidade é a chamada tomada de preços. E na tomada de preços nós temos uma característica interessante. Aqui o vulto intermediário, o vulto econômico será intermediário, tá? Então os valores aqui eles são nem muito altos e nem muito baixos. Aqui poderá participar apenas, aqui está a grande característica, ó, cadastrado ou empresa que se cadastrar até 3 dias antes da data prevista para a abertura dos envelopes. Qual é a característica aqui da tomada de preço? A tomada de preço ela não tem uma fase, um dia específico para habilitação. Na verdade, a habilitação acontece antes ou durante o procedimento em si. Olha o que ele fala na tomada de preço, isso daqui é a melhor forma de você resolver questão de prova. Cadastrado. Então ele vai dizer para você o seguinte, olha, você tem que estar cadastrado ou fazer o seu cadastro até 3 dias antes da data prevista para abertura de propostas. É o seguinte, você tem uma empresa que pretende participar de licitações no qual o poder público esteja conduzindo, óbvio. Você vai até aquele órgão, até aquela entidade que você tem interesse de firmar um contrato e você vai no departamento de licitações e vai pedir quais são os documentos que eu preciso apresentar para estar cadastrado. Ou seja, que documentos eu tenho que apresentar para me habilitar e com isso receber o documento de cadastro, o protocolo de cadastro. Então, por que não tem uma etapa específica? Porque, na realidade, você já se cadastra antes. Você não está vislumbrando um contrato agora. Você vai lá e fala, eu quero me cadastrar para quando, eventualmente, tiver uma licitação, eu já estou cadastrado e eu posso participar quando for tomada de preço. Você recebe um protocolo que vale por 1 ano, tá? E qualquer licitação que tiver ali, você leva. Agora, imagina que você tomou conhecimento da licitação lendo o jornal de grande circulação. Se ele falar para você, olha, beleza, você tomou conhecimento da licitação, porém, você não está cadastrado.
Não tem problema. Você tem até 3 dias antes da data da abertura de propostas, que aqui seria exatamente o julgamento, para poder fazer o cadastro. Então, eu não estou dizendo que você não pode participar. Só que tem que estar cadastrado. Não participam pessoas não cadastradas. Porque o cadastrado é como se estivesse habilitado. O não cadastrado é como se não estivesse habilitado. Tá? Inclusive na concorrência hoje se aceita, na etapa de habilitação, você mostrar o protocolo de cadastro, caso você tenha, junto àquela repartição pública. Perfeito? Na terceira modalidade, nós temos o convite. E o convite ele tem o valor mais baixo, né, das licitações. Mas engraçado que, apesar de ser o mais baixo, é a modalidade que mais tem regra. Então vamos lá. Primeiro, no convite só participam convidados, o nome já diz tudo, ou aqueles que exigirem o convite até 24 horas antes da abertura de envelopes. Presta atenção, aqui até 3 dias, não úteis, tá? Porque ele não fala nada na lei, e aqui até 24 horas antes. Então veja bem. No convite, não é você que vai se habilitar para participar. A habilitação se dá através do fato de você ter sido convidado para participar da licitação. É isso mesmo. O administrador público é que vai escolher quem vai participar do procedimento. Ele vai enviar o convite para as empresas que ele entende que vão atender as demandas que ele tem. Claro, se você está cadastrado no sistema, vai ser mais fácil te encontrar, né, e, consequentemente, te convidar. E se você for uma empresa conhecida, melhor ainda. Só que tem um detalhe interessante. Enquanto na concorrência tomada de preço participam qualquer interessado, como a lei fala quaisquer interessados, no convite não. No convite, somente empresas, e aí, né, pessoas, né, que isso vale para pessoa física, dependendo do caso também, do ramo pertinente ao objeto do contrato. Então aqui já é o contrário, não é você chegar e se habilitar e falar, não, eu tenho como fazer apesar de não ser atividade principal. Não. Aqui tem que ser sua atividade principal, tem que ser sua atividade primordial. Tá? Então aqui tem que ser do ramo do objeto que será firmado, que será contratado junto ao Estado. Perfeito? Mas dá, mas é estranho, né? Porque o cara vai convidar quem ele quiser, mano. Aí ele faz um esqueminha, convida 1, 2, 3, e aí? Aí que tá o detalhe. Eu tenho que convidar, no mínimo, 3 para participar da licitação, 3 convidados licitantes, dentro da unidade federativa. O que significa isso aqui? A partir do momento que você queira fazer, por exemplo, uma licitação municipal, eu preciso chamar pelo menos 3 empresas do município, no mínimo. Ah, mas não, mas se por acaso não tiver 3 empresas? Justificativa, aquela primeira regra. Tudo é justificável. Então você vai dizer, ó, eu convidei apenas 2, porque não há, no município, não há aqui na unidade federativa outra empresa, então só tem essas 2. Ninguém vai atender minha demanda. Beleza. No estado, eu tenho que convidar pelo menos 3 dentro daquele estado. Posso convidar de fora? Pode, você pode convidar 70 empresas. Mas pelo menos 3 da unidade federativa, tá? Então, se o estado de São Paulo está fazendo uma licitação, eu tenho que convidar 3 empresas de São Paulo, do estado de São Paulo, e posso convidar mais 70 de fora. Claro, posso convidar todas de dentro também. No mínimo 3. E a cada nova licitação, eu tenho que estabelecer um novo convidado. O que significa isso? Vamos dizer que você está fazendo a licitação e você convidou A, B e C. Se, sei lá, 10 anos depois, você faz uma nova licitação sobre o mesmo objeto, você até pode chamar B e C. Mas para não ficar panelinha de convite, você vai ter que chamar D. Então, pelo menos mais um. 15 anos depois, eu estou exagerando muito, mas só para você entender mesmo, tá? 15 anos depois, nova licitação sobre o mesmo objeto. Posso chamar B, C e D? Pode, desde que você chame mais um novo. Essa é a ideia, para evitar ficar também aquele papinho de não, vamos ficar nós aí, só nós aí. Não rola, né, parceiro? Veja bem, deixa eu te dar uma ideia de como é que funciona. Eu não fui convidado. Você sabe que na tomada de preço, por exemplo, você não estava cadastrado, mas você viu no jornal de grande circulação e pediu o seu cadastro. Aqui você também pode pedir o convite. O problema é que, como o instrumento convocatório do convite é uma carta convite e o procedimento tem os valores mais baixos, a lei ela não exige publicação em jornal de grande circulação. Ela exige publicação no Diário Oficial e fixação, a fixação de uma cópia da carta convite no átrio da repartição. Então, quando você entra na repartição pública, não tem mural de avisos? É ali. Tira uma cópia e cola ali.
Então, se eventualmente você passou, viu ali, ah, cara, tem uma licitação, pô, modalidade de convite, eu quero participar. Beleza. Você vai lá e diz, olha, eu tenho capacidade, eu tenho uma empresa, eu consigo atender essa demanda, estou vindo aqui requerer o meu convite, vim retirar o meu convite. Tranquilo. Então você retira o seu convite e vá com Deus, siga a vida. Percebeu? Então a grande característica aqui do convite é que, primeiro, a publicação é reduzida, ela é mais simples, é mitigada no procedimento, e segundo, você pode pedir até 24 horas antes. Você vai lá e se convida, né? Se autoconvida. Quando isso acontece, você está habilitado. Beleza? Claro que para você receber o convite, você tem que ter habilitação. Perfeito? Lembrando que no convite, a comissão pode ser dispensada se tiver pouco pessoal, se for um procedimento rápido, né? Lembre-se disso. Além dessas modalidades, nós temos também uma modalidade chamada concurso. O concurso, ele ocorre sempre que a administração pública estiver em busca da aquisição de um trabalho técnico, científico, artístico. Cara, isso aqui não parece uma licitação, mas é. É tipo assim, imagina que o seu município está querendo fazer uma obra de revitalização do parque, o Parque X. Normalmente o município contrataria uma engenharia, um arquiteto, um Jesus, um paisagista, um monte de gente para poder fazer o serviço. Só que aí ela pensa, não seria legal se a própria população dissesse como que ela quer que esse parque fique após a revitalização? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um concurso. É uma licitação. Então abre lá, concurso cultural do município X, né? Revitalize o nosso parque. O que você vai ganhar com isso? Uma remuneração em dinheiro, você vai ter o teu nome ali aplicado na obra, sei lá. Então, o concurso é uma forma de você adquirir um trabalho técnico, científico, artístico, ou científico-artístico, mediante uma remuneração ou mediante um prêmio estipulado pelo Estado. Por isso que quando a gente trabalhou comissão, eu te falei, a comissão aqui é técnica. Diferente da comissão que tem que ter pelo menos 2 servidores qualificados, aqui não, a comissão é técnica. Então, se é um concurso de música, pode ser, eu vou chamar músicos, pessoas que entendam. Então tem que ser pessoas com idoneidade moral, conhecimento técnico. Concurso é isso. Concurso de redação, concurso de poesia, concurso de paisagem, não importa. Isso é concurso, beleza? E nós temos, por último, lembrando que eu falei para você que são 6, né? Temos o pregão, mas o pregão a gente vai fazer uma aula específica sobre isso, mesmo que não caia 10.520 na tua prova, é importante você conhecer pelo menos as regras básicas do pregão, então falaremos dele numa aula específica. O leilão ocorre sempre que o Estado pretende alienar bens móveis. E aí, a lei ela vai trazer 3 tipos de bens móveis. Os chamados bens móveis inservíveis, os chamados bens móveis legalmente apreendidos, e também vai falar sobre os bens móveis penhorados. Vamos lá. Imagina o seguinte, a administração pública, atenção, bens móveis, tá? A administração pública detém em seu portfólio um monte de mesa, cadeira, ar-condicionado de uma secretaria que existia e que foi desfeita. E aquilo não está sendo usado. Não tem nenhuma outra entidade pública que precise, está ali. Vamos fazer caixa? Vamos. Aliena. Vamos para leilão. Vamos vender. Então a ideia da alienação, bens móveis inservíveis, está lá, compõe o patrimônio público, mas não está sendo usado para nada. Legalmente apreendidos, aquele caso que a gente vê muito, né? Leilão da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, leilão da Polícia Federal, leilão da Receita Federal. Por que você vê isso? Porque legalmente houve a apreensão de um objeto e esse objeto não é de interesse da administração. Porque a administração, quando apreende legalmente o objeto, ela pode reverter para o patrimônio público. Mas não há interesse. Então vamos fazer o quê? Vamos leiloar. Vamos ganhar dinheiro com isso. Pelo menos faz um caixa para a gente poder investir em outra coisa. E o produto penhorado. Gente, eu vou te contar uma história, mas é importante você saber. O legislador, quando escreveu em bens móveis penhorados, ele não estava querendo falar de penhora. Não são bens móveis dados que sofreram penhora. Na verdade, são bens móveis que foram dados em penhor. Ele não queria falar penhorado, ele queria falar empenhado. Mas o imbecil do legislador, que normalmente são imbecis, escreveu penhorado. Só que assim, óbvio que na hora da prova, você vai marcar o quê? Bens móveis penhorados. Mas se a tua prova quiser ser um pouquinho inteligente,
ou um pouquinho mais inteligente do que normalmente já é, ela pode colocar lá bens móveis empenhados para ver se você marca e dizer que estava errado, né? Mas está certo. Bens móveis empenhados é a realidade. Penhorados é o erro, mas que está na lei. Então você vai aceitar penhorado. Mas sabe o exemplo? Você tem lá, sei lá, um relógio de ouro. Você está precisando de dinheiro. Você não tem como dar uma garantia. Você dá o relógio como garantia. Você dá em penhor. Vai na Caixa Econômica. Se você não pagar o empréstimo, o relógio fica para a Caixa. A Caixa vai lá e transforma em dinheiro. Então, o leilão de bem imóvel penhorado, na verdade, se refere a penhor e não penhora, tá? O legislador, acho que ele não sabia a diferença entre os dois. Normal, né? O que tem de legislador burro no Brasil também não é novidade, não. Tranquilo? Perceba que aqui também não há uma comissão, porque há apenas um leiloeiro para conduzir tudo. Fechou? Lembre-se que eu fiz uma tabelinha para você no material complementar, trazendo o intervalo mínimo de todas essas modalidades. Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu falei para você, que eu ia dividir em 3, é em relação a isso aqui. Você percebeu que das 5 modalidades licitatórias que nós temos, 3 são definidas de acordo com o valor do contrato e 2 são definidas de acordo com o objeto do contrato. Então, vamos lá. 3 modalidades são definidas de acordo com o valor. E como que isso vai funcionar? Você tem que ter concorrência, tomada de preços e convite na cabeça. Perceba que tanto o leilão quanto o concurso e também o pregão, que você vai estudar comigo eventualmente, eles têm como característica serem definidos de acordo com o objeto. Você percebeu que você faz sempre o concurso quando é a aquisição de um trabalho. Você faz sempre o leilão quando é a alienação de bem móvel. Então ali se define pelo objeto. Porém, concorrência, alto vulto econômico, tomada de preço intermediário e convite baixo. Eu te falei que é por valor. E aí precisamos trabalhar uma tabelinha. Essa tabelinha se divide em 2 grupos. Ou a licitação para obras e serviços de engenharia, que a licitação de obra tem algumas características próprias, e aquisição de bens, ou compras, né? Você pode botar como compras, que é mais fácil. Ou, né? Para a gente poder ficar no esquema, outros serviços que não de engenharia. Toma cuidado, não estude o artigo 23, inciso 1º ali, alíneas A, B e C, do jeito que está hoje, porque nós temos um decreto que regulamentou, lá na época do Michel Temer, foi editado um decreto que atualizou os valores para, depois de 20 anos, 98 tinha sido a última, em 2018 tivemos uma atualização em relação à inflação. Concorrência, obras e serviços de engenharia que forem acima de R$ 3.300.000. Tomada de preço, sempre que for obra ou serviço de engenharia, até R$ 3.300. E convite, se for até R$ 330.000. Então perceba, pelo valor do contrato, você vai determinar qual é a modalidade que você vai adotar. Ah, eu vou fazer uma licitação de obra e o valor será de R$ 1,5 milhão. Opa, R$ 1,5 milhão. Obra, tomada de preço, tranquilo. Até 3.300, não posso fazer convite, que o convite é até 330 mil, tomada de preço. Mas uma pergunta, eu poderia fazer concorrência? Já que a concorrência é acima de 3.300? Poderia. A lei, ela diz que quer dizer, ela não fala assim, né? Mas ela diz que quem pode mais, pode tudo. Então, cuidado na hora da sua prova, que normalmente as bancas não perguntam mas perguntam as modalidades. Então, assim, se for uma obra de R$ 1,5 milhão, tomada de preço ou concorrência. Aí você escolhe. Porque quem pode acima de 3.300 também pode abaixo. O que não poderia era convite. Agora, um serviço de engenharia de R$ 200 mil, eu posso fazer convite, tomada de preço ou concorrência. É só escolher. Tá? Porém, se for compras ou outros serviços, você vai fazer o convite quando for até R$ 176 mil. Tá? Tomada de preço até R$ 1.430.000 e concorrência quando os valores forem acima de R$ 1.430.000. Lembrando que é a mesma coisa, o que pode mais, pode tudo também. Toma cuidado que assim, qual é o detalhe que você precisa levar para a sua prova? Se a sua prova falar de um consórcio público, eu vou escrever isso na outra página, tá? Para ficar melhorzinho. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui e vamos para a guerra. Se a sua prova falar de um consórcio público,
O que é um consórcio público? É uma reunião de entidades federativas. Por exemplo, um estado se consorcia com um ou mais municípios do próprio estado, ou um estado se consorcia com outro estado e seus municípios. Né? Você tem que lembrar que a regra não permite, por exemplo, a União fazer um consórcio com o município direto. O estado que o município participa, pertence e tem que participar. Né? Um estado não pode fazer com outro município, tem que participar o estado do outro município, por aí vai. Se o consórcio público for formado por até 3 membros, ou seja, um consórcio que tem 2 ou 3 unidades federativas, e se for acima de 3 membros. Muito cuidado com isso, tá? Se eventualmente ele falar em consórcio. Se for até 3 membros, você vai dizer que o valor será dobrado. Então, um consórcio público com até 3 membros teria obra e serviço de engenharia na concorrência acima de 6 milhões e 600 mil reais. Se for acima de 3, aí podem ser, sei lá, 20 membros, não me importa, você faz o triplo. Aí seria compras e serviços, se for uma concorrência, aí eu fui chutar o balde aqui, tem que fazer o cálculo. 3, 4, 8, 12, 4,200, 4,290. 4 milhões 290 mil, se eu não estiver errado. Beleza? Então, referente a valores, normalmente o que as provas cobram é o valor estipulado ali no contrato e acabou. Porém, cuidado se falar de consórcio público, porque esse valor pode ser dobrado ou até mesmo triplicado. Belezinha? E uma última coisa que eu falei, que ia comentar 3 coisinhas com você, referente à concorrência. Vamos para a tela. Em relação à concorrência, você precisa entender uma coisa. Eu te falei que a concorrência ela ocorre quando é acima daqueles valores trabalhados, porém, ela pode ser aplicada em valores menores também. Porém, a concorrência ela será obrigatória em algumas situações específicas da lei. Existem 5 situações que a lei determina que não interessa o valor do contrato, você terá que fazer a concorrência. Primeiro caso, quando se refere à concessão de serviços públicos. Se você, por acaso, no seu edital teve que estudar serviços públicos, você sabe que a característica da concessão do serviço, que é uma forma de descentralização por delegação, é que precede-se uma concorrência na modalidade, aliás, uma licitação na modalidade de concorrência. No caso da permissão, não, vai de acordo com o contrato. Então, permissão de serviço público não tem essa obrigatoriedade, é só para concessão do serviço público. E também, no caso de concessão, então perceba que concessão é concorrência, de direito real de uso, ou também chamada concessão de uso de bem público. Aquela situação em que o Estado detém um bem, só que ele concede a um particular o direito de exploração daquele bem. Tá? Então aqui eu tenho, ao invés do Estado usando o bem para o interesse público, ele concede a um particular para o uso, obviamente para atender também, pelo menos eu acho, o interesse público. Terceira coisa, toda vez que estivermos falando em uma licitação por empreitada integral. E essa licitação por empreitada integral, ela é interessante quando se estuda a licitação por obras, tá? E nós vamos fazer um bloco só sobre isso, tá? Eu vou te explicar tudo sobre licitação de obra, que tem várias características. Uma delas é a chamada licitação por empreitada integral, que naturalmente você licita assim. Eu quero contratar uma empresa que vai fazer tudo e vai me entregar pronto, é só isso. Tipo, só me chama depois quando eu for cortar o lacinho, saca? Falaremos sobre isso. Mas se for empreitada integral, não interessa qual é o valor do contrato, tem que fazer concorrência. Quarta situação, toda vez que estivermos perante uma licitação internacional. Cuidado, licitação internacional não é licitação que tem participação de empresa estrangeira. Licitação internacional é aquela que tem participação de empresa estrangeira que não tem sede ou filial no Brasil. Você entendeu? Porque assim, se na licitação tem uma estrangeira, ótimo. É uma licitação normal. Por isso que a gente tem aqueles critérios de desempate, né? Tem que ser produzido no Brasil, tem que ser empresa brasileira. A licitação é normal. Agora, você está participando da licitação, uma empresa estrangeira, mas que ela não tem nenhum braço no Brasil, não tem sede nem filial no Brasil, é uma empresa 100% estrangeira, aí a gente chama de licitação internacional. Nesse caso, é obrigatória a concorrência. Mas, aí entra o detalhe. Você percebeu que isso aqui é uma exceção. A concorrência tem regra, exceção. Aplica-se a concorrência obrigatoriamente em segundos casos. Se por acaso a questão falar para você que a licitação, ou melhor, que o órgão ou entidade pública
ele tem um cadastro internacional de fornecedores ou prestadores de serviço, aí você pode fazer concorrência ou tomada de preço internacional, porque lembra, cadastro é uma palavra que se liga à tomada de preços. Se a questão falar que não há no Brasil nenhuma empresa que possa participar da licitação e atender a sua demanda, você vai fazer o chamado convite internacional. Então assim, cara, eu estou chutando balde. Exceção que é o normal de cair em prova. Se for licitação internacional, faz concorrência. Exceção da exceção. Se tiver um cadastro internacional de fornecedores ou prestadores de serviço, eu posso fazer concorrência ou tomada de preço. Se eu não tenho, não tem como, porque nenhuma empresa no Brasil presta aquele serviço, atende aquela demanda, eu vou mandar um convite para alguém. Só que eu vou mandar um convite internacional. Aí vai ser uma licitação internacional, modalidade de convite. Tá? Mas é raríssimo cair isso em prova. O problema é que eu não vou deixar de falar, porque é raro. Porque aí se cair na tua prova e eu não falar, você vai me xingar de todos os nomes. E para acabar, o que mais cai é isso aqui. Você tem obrigação de fazer a licitação na modalidade de concorrência toda vez que você estiver falando em alienação de bens imóveis. Você percebeu o que a gente falou? A alienação de bens móveis é o leilão. E imóvel? Imóvel é concorrência. Então toda vez que o Estado quiser alienar um prédio, quiser alienar, né, sei lá, uma construção que ele detém, um terreno, ele vai ter que fazer concorrência. Se quiser alienar um carro, uma cadeira, uma mesa, ele faz o leilão. O problema é que aqui também tem exceção da exceção. A questão é a seguinte. Deixa eu apagar essa primeira parte aqui, que aí me arruma espaço. Se esse bem imóvel tiver sido adquirido pelo Estado por dação em pagamento ou por uma decisão judicial, perceba a história que eu estou te contando. Eu estou te dizendo que o Estado recebeu um bem imóvel em dação em pagamento. Então, o Estado adquiriu o bem imóvel por dação em pagamento. O que é dação em pagamento? Tributário, né? Ele vai te falar que é o momento em que você consegue converter uma dívida pecuniária e pagá-la com bens. Então, eu estou te devendo 1 milhão. Falo, pô, posso te dar uma casa, um jato e o Gustavo Lima? Beleza, então tá, paga 1 milhão aí. Você entendeu a jogada? Então, assim, quando você fala em dação em pagamento, é a conversão da dívida pecuniária em dívidas por bens, né? Você paga por bens. Então, está devendo o Estado, não tem dinheiro, aí você fala, não, pega meus bens aí, parceiro. Dação em pagamento, tu aceita? Aceito. O Estado recebe. Ou ele incorpora o patrimônio e usa, ou ele fala, não quero, vamos alienar, vamos vender, vamos ganhar dinheiro. Ou se o Estado adquiriu o bem por decisão judicial, uma sentença foi dada e aquele bem foi entregue na mão do Estado. Tá? Então houve uma decisão que entregou aquele bem no Estado, só que o Estado não quer o bem. Então ele aliena o bem para adquirir, para, sei lá, fazer caixa também. Nesse caso, se o bem foi adquirido em dação em pagamento ou decisão judicial, você pode fazer concorrência ou leilão. Percebeu que nos dois exemplos que eu te dei, dação em pagamento e decisão judicial, eu te falei, o Estado recebeu, mas ele não quer manter, ele quer fazer dinheiro. O que te lembra quando você fala que você quer vender ou, sei lá, leiloar alguma coisa? Alienar um bem que você não quer. Leilão. Então a lei ela diz que eu posso aplicar o leilão se eventualmente a administração tiver um bem imóvel, mas que não é um bem imóvel que está no patrimônio dela e ela quer se desfazer. Não. É um bem que ela recebeu, ela não esperava. Dação em pagamento, decisão judicial. Então ela não é obrigada a manter no patrimônio dela nem a fazer concorrência. Eu posso fazer concorrência, mas também eu posso leilão. O problema é que a lei fala o seguinte, quando você vai fazer um leilão de um bem imóvel que foi adquirido por dação em pagamento ou por uma decisão judicial, você tem que atender ao limite da legislação. O limite da tomada de preço lá estabelecido no artigo 23, inciso 2º, ou inciso 1º, aliás, a linha B, que é aquele limite já atualizado, né, para R$ 1.430.000. Então, nesse caso, você tem que... O que você precisa desenvolver? Você tem que levar para a tua questão. Se ele falar para você assim, leilão. O leilão é para alienação de bens móveis inservíveis, legalmente apreendidos, ou que forem ali penhorados, né, aquele erro absurdo. Ou
a alienação de bens imóveis adquiridos pela administração pública por dação em pagamento ou decisão judicial, no valor de até 1.430.000. Esse ponto é importante. Porque que nem concorrência. Imagina uma questão que fala para você o seguinte, ó, a administração adquiriu um bem imóvel por dação em pagamento, que esse bem tem um valor de 2 milhões de reais. O que ela vai te levar? Ela vai te levar a marcar que pode ser concorrência ou leilão, porque é a alienação de um bem imóvel adquirido por dação em pagamento. Porém, como o valor é acima de 1.430, eu tenho um limite. Então, como é 2 milhões, tem que ser concorrência. Tá? Então, toma muito cuidado com esse pequeno detalhe. O leilão ele tem limite na hora de se aplicar em relação à alienação de bens imóveis nessa característica. Tá? O leilão pode ser até 1.430.000. Perfeito? Então, matamos modalidade, todos os pontos que você precisa. Eu sei que essa última parte é mais complexa, mas, pô, aproveita que tá gravadinho aí, volta várias vezes, porque é só uma questão de costume, porque exceção é um saco, exceção da exceção é pior ainda, beleza? Então, matamos. E no próximo bloco a gente vai entrar naquele assunto que você tá esperando, a contratação direta, dispensa e inexigibilidade, né? Então, daqui a pouco a gente retorna. Um abraço.